Eu vejo, amados, que a igreja é uma figura, é uma pessoa em que há, ainda que seja carnal, física, ela é fundamentalmente espiritual. A igreja é fundamentalmente espiritual. O que isso significa? Isso significa o quão importante é para a igreja o Espírito de Deus. Para cada cristão, o Espírito de Deus. As pessoas têm por ideia que o Espírito Santo possa ser alguma sensação, algum sentimento, mas o Espírito Santo é a pessoa de Deus para nós, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa caminhada. Se você, enquanto cristão, entender quem é o Espírito de Deus, você buscaria Deus para que não te faltasse tal santificação. Porque há cristãos que estão confiando em sua capacidade e intelectualidade. Há cristãos que acham que eles vão pegar as coisas que estão aprendendo e convertê-las em vida. E não é assim que funciona. Toda a verdade do Evangelho, sem o Espírito Santo para você, é só uma grande lei de sentença e morte. Porque todo o Evangelho, sem o Espírito Santo de Deus, é impraticável. Não se pode viver o Evangelho sem o Espírito Santo. É fundamental você entender isso, porque Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele chega a dizer assim no versículo 2, que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei do Espírito de vida que nos livra da sentença da lei. Se você não for um homem espiritual, uma mulher espiritual, que significa ser nascido do Espírito, todo mandamento do Evangelho te será uma grande lei de sentença e morte. O Senhor Jesus, enquanto pregava o Evangelho, ele disse assim, eu não vim julgar vocês, mas a palavra que vos tenho dito, ela vos julgará. Toda a justiça de Deus em Cristo Jesus, se não for vivida essencialmente por um homem e uma mulher espiritual, toda a justiça do Evangelho é uma lei de sentença e morte. Então, quando Deus nos deixou o seu Espírito através da obra de Jesus Cristo, Ele não estava dando um aditivo para a nossa vida espiritual. Ele estava nos dando o único meio pela qual podemos andar em Deus. É o único meio. Eu quero ler com você aqui o Evangelho de João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7, verso de número 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de quê? Correrão ou do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele o quê? Crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vamos orar? Deus, glória e graça te damos, ó Pai, porque tudo provém de Ti, tudo provém da Tua mão, tudo provém do Teu favor,
tudo provém da tua graça. Hoje reunidos aqui, meu Pai, pedimos a Ti, ó Deus, que dê a cada um dos meus irmãos a oportunidade de entender a gloriosa obra do Teu Evangelho. Não há nada, Deus, melhor do que aprender de Ti. Fale aos nossos corações aqui hoje, introduza em nós entendimento, verdade, nos faça compreender, ó Deus, o Teu Evangelho maravilhoso, nos guia e nos dê, ó Pai, do Teu Espírito. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo é uma promessa que o Senhor Jesus garantiu aos seus discípulos ou aos que crerem nele. Ele disse que se alguém crer nele, como fala as Escrituras, se alguém depositar nele a crença, como diz as Escrituras, do seu íntimo correrá uma corrente de águas vivas. A samaritana teve com o Senhor Jesus e não entendia o que isso significa. Enquanto ele vira para ela e diz assim: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria água e eu te daria água viva. E por que ele fala sobre pedir? Porque o Espírito Santo é uma solicitação, ele é uma oferta de Deus para a igreja, mas ele é também, ao mesmo passo, uma solicitação. Aquele que pedir, vai receber. Em Lucas, quando o Senhor Jesus fala sobre pedir, ele vai dizer, olha, aquele que bate, se abre, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Aí ele continua, sendo vocês, pessoas ruins, tão falhas, podem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Se um filho de vocês pedir pão, vocês vão dar pedra? Jamais. Pedir peixe, vocês vão dar ele uma serpente? Se ele pedir um ovo, vocês vão dar um escorpião? Eu quero que vocês pensem, vocês pedindo uma necessidade aos pais de vocês, o seu filho te pedindo uma necessidade, aqui ele precisa. Aí o texto continua, se vocês sendo péssimas pessoas, ruins, se vocês são capazes de pagar mal com mal, vocês que são capazes de em algum momento ofender pessoas, até vingarem uns aos outros, vocês têm capacidade de servir os seus filhos com aquilo que é necessário? Aí ele continua o texto, que dirá Deus nos concederá o Espírito Santo. O Espírito Santo é a necessidade da igreja, qualquer um que pedir o Espírito Santo, ele está dizendo, qualquer um que bater vai se abrir, qualquer um que buscar vai encontrar, qualquer um que solicitar o Senhor, ele vai fornecer. O Espírito Santo então é, sim, uma solicitação. Você precisa aprender a clamar a Deus pelo seu Espírito. A prova disso é que Davi foi visitado por Samuel em sua casa para ser eleito como rei de Israel. E diz as Escrituras em 1 Samuel que depois que Samuel passou por todos os filhos de Jessé, chegou em Davi, Deus disse, olha, esse que você vai ungir. Logo depois que ele ungiu a cabeça de Davi, as Escrituras dizem que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Todos os feitos de Davi, todas as conquistas de Davi, todas as obras de Davi foram feitas pelo Espírito Santo de Deus. Mas no Salmo 51 ele diz assim, não aparta de mim o teu Espírito, não retire de mim o teu Espírito. A igreja precisa aprender a clamar pelo Espírito Santo, por ser cheios do Espírito Santo. E isso aqui não tem a ver com pentecostalismo, isso não tem a ver com falar línguas que nem a própria pessoa consegue entender, não tem a ver com isso, tem a ver com uma pessoa ser tomada por Deus para uma boa obra. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que toma um indivíduo para uma boa obra.
Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é um agente para a boa obra do reino. Então, ele diz, olha, assim como, basicamente o que está dizendo em João 7, assim como uma fonte de água jorra água sem parar e não cessa, assim também vocês se tornarão uma fonte inesgotável do Espírito. Ninguém é um homem ou uma mulher espiritual por um breve tempo. Paulo, falando da dispensação do Espírito em comparação à dispensação da lei, ele diz que o rosto de Moisés era iluminado por glória temporariamente até se apagar. Porém, no ministério do Espírito, na dispensação do Espírito, a glória é permanente. A glória é permanente. Então, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo de Deus e o quão importante e relevante ele é. No livro de Atos, capítulo de número 2, no verso de número 37. Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Então, logo depois que Pedro termina a sua pregação ousadamente, todos eles foram profundamente impactados pelo evangelho anunciado da boca de Pedro. Aquelas pessoas que creram foram até Pedro e disseram: Pedro, o que nós devemos fazer a partir de agora? Eles juntaram os apóstolos perturbados. O que nós devemos, quais são os nossos próximos passos? Esta é a atitude real de um convertido, alguém que foi alcançado pelo evangelho de Deus. Ele diz assim, olha, eles estão dizendo assim, olha, basicamente eles estão dizendo, eles estremecidos disseram: o que iremos fazer a partir de agora? Verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o quê? O dom do Espírito. Ele deu para eles uma orientação. A primeira coisa, o Evangelho impactou vocês foram tomados de temor ao ouvir o Evangelho gerou em vocês profundo tremor, vocês entenderam que a mão de vocês estão na mão de um Deus Todo-Poderoso, que dará destino às vossas almas, e não há nada que vocês façam ao contrário disso. Não adianta que vocês possam correr, fazer qualquer coisa, vocês não vão fugir da eternidade em Deus. Se vocês tomaram essa consciência, a primeira coisa que ele diz: arrependam-se de vossos pecados. Arrependam-se. Esse arrependimento é o meio pela qual algumas coisas virão. O arrependimento é você reconhecer que toda a sua vida é uma miséria em contraponto à vontade de Deus. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você pensa, exatamente o contrário, é antagônico à vontade de Deus e tem por essência não só te afastar de Deus, mas de condenar a eternidade sem Deus. Ele diz: arrependa-se de todas as suas obras, como diz no capítulo de número 3, no verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que Pedro está dizendo aqui olha, vocês precisam abandonar as suas vidas, vocês precisam renunciar às vossas vontades. Vocês chegaram até aqui destinados ao inferno, porque vocês andaram segundo os vossos deleites, vossas vontades. Se arrependam disso. Depois ele diz: sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Batizado aqui não é meramente colocado dentro d'água, ainda que a atitude de batismo na água é um viés do Evangelho, um propósito do Evangelho, mas aqui essencialmente a palavra batismo, que estava em grego e que significa ser
colocado do lado de dentro, colocado para dentro, sejam vós colocado dentro do reino, ou dentro do evangelho, ou dentro do propósito de Deus, através do nome, no sentido da autoridade que há em Cristo. O que Cristo promoveu na cruz do Calvário foi obra de autoridade. Então não é só pronunciar em nome de Jesus. Tem gente que usa até o nome de Jesus como uma mandinga, sabe? Às vezes ele quer que alguma coisa dê certo na sua vida, assim, não, em nome de Jesus, né? Eles pegam isso como um jargão, e não é. Em nome de Jesus está falando sobre a autoridade pela qual ele nos inseriu em seu reino. Aí ele diz, para perdão dos vossos pecados, e recebei o dom do Espírito. Então ele fala que, olha, agora, se vocês converteram, vocês precisam receber o dom do Espírito. O porém é que pessoas, teologicamente, separam a obra do Espírito entre dons ministeriais, dons espirituais, já viram? Dons ministeriais é falar em línguas, não sei o quê, lá de 1 Coríntios, dons espirituais de 1 Coríntios 12, falar em línguas e tal, dons ministeriais é apóstolo. Não, entendam que o dom do Espírito é a nova natureza. O dom do Espírito é ser regenerado para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom, está vendo? É um dom, é uma doação nos dada. Não existe alguém que possa ser usado por Deus em dons espirituais, como falar línguas, ou profetizar, ou qualquer coisa dessa espécie, desse modelo, e não tenha sido regenerado. O dom do Espírito é uma natureza que o homem natural não tem. Por isso que ele diz, arrependam de seus pecados, batizam para perdão e tenham um dom do Espírito na vida de vocês. Porque se vocês não tiverem o dom, que é a natureza espiritual, lá de João capítulo 4, que ele vai dizer assim, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não entra, ou ali não entra, entrar ali inserido, não será batizado dentro do reino, não será inserido no reino. Receber o Espírito Santo é o dom de Deus para selo de nossa regeneração. Selo de nossa regeneração. Porque o religioso, ele se aplica religiosamente aos seus dogmas e crendice durante um tempo e durante muito esforço, só que chega um momento em que ele se depara com tantas coisas, a diversidade da vida, conflitos existenciais, conflitos doutrinários, e ele se perde nisso tudo, e num belo momento ele não tem aquele mesmo potencial de continuar seguindo e servindo a Deus como ele fez no começo. E o que acontece ao longo do tempo? Ele se aparta da verdade, ele se distancia da verdade. E por que isso acontece? Porque ele só está envolvido diante de Deus e do Evangelho por causa de uma mente religiosa. Ele aprova as coisas de Deus, ele até gosta das coisas de Deus, mas não há nele estabilidade nenhuma. Ele vai largar a fé, ele vai se desviar, e aquilo que ele achava errado, depois ele vai achar certo. Aquilo que ele estava detestando por causa da influência do seu meio, por causa dele estar envolvido naquele meio, ele passa a retomar aquilo como propósito de vida. Deixa eu te falar algo sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é o único meio pela qual você pode servir a Deus. E eu vou te falar o primeiro momento pelo quê? Porque o Espírito de Deus nada mais é do que a essência do Pai. Nada mais é do que o puro suco de Deus. Aquilo que Deus é por dentro, aquilo que Deus é em sua eternidade, é o puro suco de Deus. Tudo que de Deus possa ser recebido ao homem, tudo que de Deus possa ser oferecido ao homem, está na pessoa do seu Espírito. Vem aqui comigo, olha, 1 Coríntios, capítulo de número 2.
O verso de número 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ou não entrou ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. Os que o amam. Verso de número 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu. Entenda que o Espírito de Deus é aquele que traz a revelação de todas as coisas. A revelação, e ele continua, porque o Espírito de Deus penetra o quê? Todas as coisas, e ainda Você entende que o que Deus nos oferece pelo seu Espírito é exatamente aquilo que tem no seu mais profundo íntimo? É o que tem mais no seu profundo íntimo. Está dizendo que o Espírito penetra, ele atravessa tudo, e a coisa, de todas as coisas que ele penetra, a mais profunda de todas, é as profundezas de Deus. Paulo chega a dizer, em Romanos 11, ó profundidade, tanto da sabedoria, como ó profundidade, aqui está dizendo que o Espírito alcança essas profundidades. Se você pensa que é por ler a Bíblia, que é por fazer teologia, né? Nós temos tantos mestres e doutores das Escrituras, mas olha o que o Senhor disse, olha, ele ocultou aos sábios e entendidos e deu aos pequeninos. Entendimento de Deus, conhecimento de Deus é resultado direto do íntimo de Deus para o íntimo do homem. Não é porque alguém fez teologia, não é porque alguém sabe o que o texto grego está dizendo, não é esta a relação. Os judeus, os fariseus, liam as Escrituras, irmãos, todos os sábados. Eles decoravam textos, amarravam o decorar desses textos em seus cabelos para mostrar o quanto sabiam. Você vai se deparar com pessoas que sabem aonde estão os textos bíblicos, sabem dizer eles, sabem pronunciar eles, mas existe um fator, só aquele que conhece o profundo de Deus pode nos dar conhecimento. Verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? Seminário? O doutor em teologia? Quem? O Espírito de Deus. O Espírito que é banalizado dentro das teologias diversas, sobre achando que ele é o que vem fazer pular, vem fazer gritar, vem fazer arrastar. Olha para você ver o cuidado de Deus. Deus sabe, é impossível que a mente humana, com toda a sua mesma boa vontade e dedicação, é impossível que ele tenha entendimento da profundidade, da grandeza e da sabedoria de Deus. Ele disse, olha, vou mostrar o meu evangelho, ele vai se arrepender e eu preciso dar a ele um dom de conseguir entender e se aprofundar nas coisas que revelam quem eu sou. É impossível. Então o Espírito Santo de Deus é mais uma prova do seu amor para conosco, em que esse Espírito é o único que tem capacidade de nos fazer conhecer a profundidade dele. Só o Espírito Santo. E ele não veio, olha, o Senhor Jesus, ele formou 12, ele pegou um filósofo, foi? Pegou um formado em teologia? É pescador, cobrador de impostos. Pessoas que no meio da sociedade eram vistos como pequenos e insignificantes, não tinham cargos, não eram homens estudados, não eram homens viajados, não eram homens influentes em sua sociedade. Era um pescador, cobrador de imposto, era sempre alguém que estava ali, marginalizado em sua sociedade. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de nenhuma competência ou capacidade do homem para fazer a sua obra. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai precisar de um deputado crente, irmão. Ele não precisa. Quem precisa é a nossa sociedade, para a esperança de ter dias menos calorosos, menos difíceis. Mas Deus, para a sua obra, precisa de algum político evangélico? Não. Porque quando ele precisou dos 12 dos principais homens para a igreja,
Ele não pescou homens que estavam do lado de Nero, do lado de Herodes, junto com Caifás. Ele pegou um pescador que não tinha nada a ver com nada. E por que ele faz isso? Ele diz: porque não foi vocês que me escolheram, em João 15, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto me pedides ao Pai, Ele vos conceda. E Deus fez desses pescadores, cobradores de impostos, um homem que tinha uma boa relação, como Paulo, depois compõe nos 12, que perdeu toda a sua boa relação com os judeus e com o clero, e passou a ser marginalizado e perseguido também. Deus pega estes homens e dá a eles o Espírito, que eles começam a operar com sinais maravilhosos. E Paulo chega a dizer aqui em 1 Coríntios 2,4, a seguinte palavra, 1 Coríntios 2,4, as minhas palavras e a minha pregação não se consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de... Eles começam a pregar ousadamente. Pedro começa a pregar ousadamente. Aquele mero pescador lá, escrito nos evangelhos, agora no livro de Atos, conseguiu fazer pessoas ficarem abaladas com a verdade de Deus e querendo serem transformadas. Porque isso é uma obra do Espírito, é o Espírito que regenera, é o Espírito que transforma. O Espírito pega o assassino e faz ele um produtor de vida, faz do ladrão um grande trabalhador, faz do mentiroso um homem de verdade. A preocupação de Paulo aos Tessalonicenses é: não desprezem o Espírito. Não desprezem o Espírito. Vocês deveriam estar orando: Deus, me dê do teu Espírito, eu quero porções do teu Espírito. Quando os apóstolos se reuniram no livro de Atos, no capítulo de número 6, para buscar alguém que pudesse cuidar das viúvas, eles disseram: olha, nós não podemos deixar o ministério da palavra, a pregação do evangelho, para cuidar disso. Procure entre vocês homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. O que isso significa, ser cheio do Espírito Santo? É que o dom do Espírito precisa estar transbordando nele. Cheio do Espírito Santo não é um homem que grita, não é um homem que chora, não é uma mulher que esperneia, que faz todo esse estereótipo pentecostal que não tem mais de um século, mas ele fala de uma regeneração e transformação de consciência e comportamento, em que as pessoas veem nele a verdade do evangelho. Isso tem mais de 2000 anos. Homens que o que eles dizem é exatamente o que eles são. Mulheres que falam e pregam aquilo que vivem. É disso que ele está tratando. O Espírito de Deus penetra a profundeza de Deus. Se você prestar atenção, o Salmo 139 diz que Deus nos penetra. Ele nos sonda e nos conhece. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que o Espírito conhece a Deus. Então entende, tudo que você é, Deus te conhece. E tudo que Deus é, você não conhece. Você não precisa dar autorização a Deus para Ele te conhecer. Ele te conhece desde o teu nascimento, ou antes disso, ou antes da sua existência. Antes que houvesse em você palavra, Ele te conhece. Agora, para conhecermos a Deus, Ele tem que nos dar gratuitamente, por muita misericórdia, o Espírito de sua presença, para penetrar em nossos corações e regenerar a nossa consciência, para que ao lermos a sua palavra e vivemos nessa vida, possamos ter a revelação de sua vontade. A gente não precisou dar a Ele um Espírito para isso. Ele é soberano, mas para a gente poder conhecê-lo, Ele teve que nos dar o seu Espírito, e sem o seu Espírito não há conhecimento de Deus. E qual é a evidência da falta do conhecimento de Deus? É quando as pessoas sempre ainda confiam em sua própria sabedoria e capacidade. Isto é ausência do Espírito. O Espírito penetra todas as coisas. A primeira coisa que você precisa entender: o Espírito é a presença de Deus para a sua ressurreição. O que isso significa? Em Romanos, vai comigo. Romanos, capítulo de número 6, verso de número 5.
Romanos 6, verso de número 5. Diz assim: porque se formos plantados juntamente na semelhança da sua morte, seremos no quê? Quantos esperam uma boa ressurreição aqui? Você espera uma boa ressurreição? Se nós formos plantados, inseridos no mesmo modelo de sua morte, de como ele morreu, que foi uma morte de renúncia. Qual que é a morte? Filipenses capítulo de número 2, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhante aos homens, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Todo cristão precisa ir para o Calvário e sofrer a renúncia. Lembra que ele disse, Pedro disse, aqueles que ouviram sua pregação, arrependam-se de seus pecados, deixem os seus pecados. Esse é o nosso Calvário. Se talvez para você a sua vida é muito difícil você deixar, é doloroso, lembra que antes do Calvário houve Getsêmani. Então chore, lamente. Cumpra Tiago capítulo de número 4, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Você precisa sentir as vossas misérias, lamentar e chorar. Suba para o Calvário e morra. Porém a nossa ressurreição, ela acontece pelo Espírito. Vai em Romanos capítulo de número 8. O verso de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a quem? Habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também viverá em vosso corpo, pelo seu Espírito, que em vós. Bom, primeiro nós entendemos o seguinte, que quem ressuscita Cristo é o Espírito de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a quem? Bom, Jesus tinha pecado? Nenhum. Mas, cumprindo Romanos capítulo de número 10, se não me engano, que Paulo faz um paralelo à lei, quem desceu ao abismo para trazer a Cristo? E ele responde aqui em Romanos, quem foi? O Espírito. O Senhor Jesus estava dentro de um sepulcro, o seu corpo estava todo tomado pela morte, mas o Espírito atravessou aquele lugar, atravessou o lençol que o cobria, atravessou as suas juntas e novamente o trouxe dos mortos. Ao fazer isso, nós entendemos, olha, o Espírito ressuscitou a Cristo. Então, se o Espírito ressuscitou a Cristo, ele ressuscitará o nosso corpo mortal. Olha o que ele está dizendo. Verso 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o Espírito, também vivificará o quê? O nosso? Pelo Espírito que em vós habita. Então ele vai habitar o nosso corpo mortal. Sem o Espírito Santo não há ressurreição eterna. Na cruz do Calvário nós somos justificados. Na ressurreição nós somos herdados para Deus para sempre. E a ressurreição é pelo Espírito. O Senhor Jesus, em João capítulo de número 2, diante do templo, depois dele chicotear os camelô que estava lá, ele vira assim e diz assim, olha, destrua esse templo e em 3 dias vou reconstruir. Não é assim que ele diz? O texto estava dizendo assim, olha, e ele falava isso do seu próprio corpo. Em Oséias chega a dizer assim, ele fez a ferida e em 3 dias a ligará. O que ele está falando? A ferida de Deus agora é em nós também passamos pelo mesmo processo. Nós somos templos a serem destruídos e reconstruídos. 1 Coríntios, capítulo de número 6, diz que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 7, Estevão disse, parafraseando Salomão, Deus não habita em tendas e nem templos feitos. A gente sempre olha
tendas e templos feitos por mãos de homens, os prédios da igreja. Mas todo aquele homem que vive a sua vida religiosa, fazendo da sua própria maneira, sem entendimento de Deus, ele é um templo de Deus que ele mesmo forjou. Esse é um templo feito por mãos de homens. É o homem que acha, a mulher que acha que o tamanho do seu cabelo é santidade, o homem que acha que porque ele faz isso, aquilo, outro, ele merece salvação. Esses são os templos feitos por mãos de homens. Deus também não habita, porque ele diz: eu não habito em tendas e nem em templos feitos. A justiça do homem em sua religiosidade também é templo feito por mãos de homens, a qual ele não habita. Então o que ele faz? Nós precisamos ser feitos de novo. Então, assim como Jesus vira para o templo e diz: vou destruir e reconstruir ao terceiro dia, assim é a nossa vida para servir a Deus. Esse templo que outra hora servia ao pecado, era templo de perdição, templo de heresia, templo de distanciamento de Deus, templo de pecado, de mentira, de adultério. Este templo que vivia para este paganismo, ele precisa ser destruído e em 3 dias reconstruído. O que significa? Precisamos passar pela morte de Cristo. Aquele que for plantado juntamente com ele na sua morte, será na sua ressurreição. O seu templo tem que ser destruído para que ele possa habitar no templo que ele fez com sua própria mão na regeneração. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, só no templo a qual ele fez no novo nascimento. Você só é templo do Espírito Santo se você se arrepender de seus pecados, abandonar as obras mortas, e aí você será cheio do dom de Deus. É assim que acontece. E outra coisa, o templo de Deus não é uma construção sobre entulhos e também não é um puxadinho em uma construção antiga. Deus nunca será servido porque alguém começou a frequentar uma igreja. Deus nunca será servido porque alguém agora começou a preferir mais músicas evangélicas do que música secular. Deus nunca será servido por alguém porque esta pessoa fez um propósito no coração de pelo menos uma vez por mês em alguma igreja evangélica. Deus não será servido por isso. A nossa regeneração é quando nós entendemos que temos que abandonar toda a nossa vida e a nossa vontade e viver por aquele que morreu e ressuscitou. Só aí é feito o templo de novo. Só aí é construção. Deus não habita no templo de Artemise, não habita no templo de Zeus, ele não habita no templo dos ídolos. Se você continua na sua vida, olha o que diz as Escrituras no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo, o quê? O mundo não pode? Por quê? Porque não o vê e nem mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em... Então ele está dizendo que é o Espírito que o mundo não pode receber. E por que o mundo não pode receber? Vamos aqui em Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Verso de número 4. Tiago 4:4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se. Verso 5. Ou cuideis de vós, que diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Ou é zeloso? Entenda que o Espírito não nos divide.
Ele está dizendo, o verso 4 está dizendo, é adultério vocês fazerem isso. Vocês quererem viver uma vida em Cristo e viver uma vida neste mundo. Por quê? Vai lá em João vai dizer por quê. Primeira João. Capítulo de número 2, 1 João capítulo de número 2, verso de número 15. Não ameis o quê? E nem no que no mundo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Então ele está dizendo, não ame o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, o Espírito que o mundo não pode receber. O que é o mundo? O mundo não é o ambiente da porta para fora desse espaço físico. O mundo é uma atmosfera onde uma ideologia, um comportamento, um modo de pensar, um modo de vida existe. Exemplo, quando o povo de Israel foi tirado do Egito e foi levado pelo deserto, mesmo Deus sinalizando a eles, eles ainda tinham um coração no Egito, ou seja, não é a geografia mudando que as pessoas mudam, é o coração mudando que as pessoas mudam. Então, o mundo aqui é a consciência dessas pessoas. Se alguém ama as mesmas coisas que este século tem, as coisas deste tempo presente, ou como diz aqui em 1 João, lá no capítulo 5, as coisas do mundo que jaz no maligno, o Espírito de Deus para guiá-lo na verdade, para o ressuscitá-lo no último dia, não pode habitar, não tem como habitar o Espírito de Deus no coração de alguém, e esse mesmo alguém amar este mundo. Não tem como. Aquele povo murmurou tanto a Deus, olha, eles viram o mar se abrindo, comida descer do céu, o zelo de Deus em todo o tempo. Chegou no momento que a sua murmuração era tanta, que Deus abriu a terra e tragou eles, aquela geração inteira. De modo que dos que saíram do Egito, só dois homens, que era da geração inicial, o resto era tudo novo, porque aquela geração foi tragada, porque ainda que saíram do Egito, o Egito não saiu deles. Tem pessoas que são evangélicas, carregam a Bíblia, elas sabem versículos bíblicos, vestem como crente, mas se vai discutir, discute como um ímpio. Se vai resolver um problema, resolve carnalmente como um ímpio. Ele pratica as mesmas coisas, a mentira, o ódio, assim como o ímpio. A única coisa que ele tem diferente do egípcio é que ele só saiu do Egito, mas um coração egípcio. Aí foi provado que o povo de Israel não era escravizado pelo chicote, mas era escravizado pelo pecado. Assim há muitos crentes escravizados pelo pecado. O Espírito Santo é o Espírito de Deus para a nossa liberdade. Paulo chega a dizer assim, aonde o Espírito de Deus está, ali há o quê? Liberdade. Não há mais cativeiro do pecado naquele cujo Espírito é habitado. Porém, se esse ainda vive em escravidão das coisas deste mundo, se ele ama este século, se ele ama as coisas e ele tenta
ter uma vida híbrida, aonde ele tenta conciliar amores desse mundo, aonde todas as obras das trevas são as produtoras, e ao mesmo tempo ele quer viver uma vida espiritual, ele vai falhar, e pior de tudo, ele vai entrar em caos, porque ele quer uma vida espiritual, mas ele acha que ele consegue fazer isso, equilibrando e conciliando com os pratos dos prazeres desta vida. Alguma coisa vai desequilibrar, e o Espírito não vai orientar, porque diz as Escrituras, o próprio Senhor Jesus diz, é o Espírito que o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, em Romanos 5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito. Alguém só pode amar a Deus pelo Espírito, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o Espírito é dado somente àqueles que se arrependem. A sua vida é falida, a sua vida cristã é falida sem o Espírito Santo. Se você não entender que você precisa clamar a Deus e diga, ó Deus, dê-me do teu Espírito. Em Atos capítulo de número 4, a igreja que estava sendo perseguida, eles disseram, olha, dê-nos, encha-nos com o teu Espírito e ousadia. Você precisa ser um homem cheio do Espírito para resolver os problemas da sua casa. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito para resolver os problemas na sua família. Você precisa ser um jovem cheio do Espírito para resolver os problemas da sua vida. Nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo é o meio pela qual Ele vai nos conduzir em toda a verdade. Você sabe texto bíblico, você sabe o que a Bíblia diz ali, a Bíblia diz assado, mas na hora que é para você tomar uma atitude de um homem, de uma mulher espiritual, a única coisa que inflama em você são obras da carne, interesses carnais, lógicas carnais, humanas, sabedorias caídas, e nunca é uma reflexão autêntica sobre a verdade de Deus. E isto é falta do Espírito. Aquilo que Davi disse, olha, não tire de mim o teu Espírito, ou aquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses, não torne extinto em vocês o Espírito. Decisões que não são pelo Espírito, posicionamentos que não são espirituais, que não são feitas por uma consciência de um homem e de uma mulher que teve entendimento de Deus, que sabe que esse é o único modo de poder decidir as coisas. Não é por lógica racional, mas tudo pela profunda revelação. O Espírito que nos revelaria é o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 9 e 10. Ele diz, mas o Espírito penetra todas as coisas e nos revela as coisas que nunca chegou aos nossos corações. Ore a Deus, peça a Deus, eu preciso ser um homem cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais vazio de você, porque a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não tem como você ser um homem espiritual e carnal ao mesmo passo. Não é assim. Existe o triunfo de um sobre o outro. Gálatas capítulo de número 5. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Só que ele vai e começa a dizer, olha, as obras da carne é prostituição, lascívia, um monte de outra coisa. Mas ele diz, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Contra estas coisas não há juízo, não há sentença. E se você for um homem, uma mulher transformado por Deus, você não andará nas obras da carne. Eu não estou te chamando para ser um evangélico. Qualquer carnal é evangélico. Qualquer carnal é pastor, qualquer carnal é presbítero, qualquer carnal é cantor. Isso tem a rodo dentro do sistema evangélico. O que o Evangelho nos chama é para sermos regenerados pelo Espírito, uma mente transformada, um olhar transformado. Aquilo lá de Romanos capítulo de número 12, verso de número 2, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Porque cristãos, mesmo sabendo que precisa perdoar e não perdoa, falta de ser cheio, assim como Davi foi tomado pelo Espírito. Você lembra nas Escrituras
do homem que era tomado por espírito maligno? Ora lançado no fogo. Não era assim? Ele tinha domínio pelo próprio corpo? Não. Alguém conseguia controlar ele? Alguém segurava ele? Não. E quem estava dominando ele? Um espírito imundo. Ou não. O próprio texto diz que é legião. Então, eu quero que você pense comigo. Uma pessoa endemoniada, ela está fora de controle? Esse endemoniado, ele falava assim, poxa, hoje está tão frio, vou pular no fogo. Não, ele descontrolado, alucinado, ele era lançado no fogo. Não é assim? Bom, pensa comigo, se o espírito imundo entrando numa pessoa o torna descontrolado ao ponto que ele não consegue ter domínio sobre a sua própria vida, agora imagine o Espírito Deus Todo-Poderoso adentrando a vida de um homem, qual domínio ele terá sobre a sua própria vida? Se um espírito maligno lança alguém no fogo, o que dirá? Aonde colocará Deus um homem ou uma mulher que fosse ser cheio, possesso do Espírito de Deus? Como que um espírito que quando se apodera de uma pessoa, a enlouquece, e quando o espírito é para tomar a vida de alguém, é uma vida xoxa, pacata, débil, fraca? Há uma discrepância da identidade do poder aí, porque uma hora quando é um espírito maligno, a pessoa não tem domínio sobre a própria vida, e agora quando é o Espírito Santo de Deus, ela não consegue largar os seus pecados, ela não consegue caminhar em Cristo. As Escrituras dizem que ele não é o Espírito que Deus nos deu, não é um espírito de escravidão, para ficarmos outra vez com medo do juízo, mas agora é um Espírito de Deus em nós, a qual nós podemos clamar a Ele, temos uma relação íntima com Ele. Esse Espírito clama por Deus, conforme Romanos capítulo 8, dentro de nós, pela herança da eternidade. Um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, ele tem anseio da eternidade. Ele ora pedindo, Deus Maranata. Ele ora dizendo, Deus, quando será, como será? Ele vive sonhando, imaginando o dia que será resgatado para sempre na eternidade e terá o seu corpo transformado em glória. Ele não fica maquinando vingança, como responder à altura um xingamento. Ele não fica nessas coisas pequenas da vida, essas coisas miseráveis, pensando como responder alguém, como xingar alguém, como responder uma ofensa. Não, ele está sempre com a mente e o coração na expectativa de uma eternidade melhor. Ele não vai ficar assim, ele falou isso comigo? Deixa eu ver na hora que eu ver ele vai ver o que eu vou falar. Isso não tem a ver com uma vida espiritual. Um homem cheio do Espírito Santo é assim. Ele não pode amar o mundo, e nem que no mundo há. Tem gente que pensa que amar o mundo é só amar a música do mundo. É muito mais do que isso. Amar o mundo é ter o amor às mesmas decisões e posturas. As Escrituras nos aconselham, não pague mal com mal, mas pague mal com bem. O homem natural não pode pagar mal com bem, ele não tem competência para isso. Ele só pode fazer isso se ele for uma pessoa espiritual transformada. Um homem cheio do Espírito Santo, talvez ele nunca vai falar em outros idiomas, como em Atos capítulo de número 2. Mas um homem cheio do Espírito Santo, quando ele abrir a boca, ele vai só falar coisas que edificam. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai se vestir melhor, ela vai se portar melhor, ela vai amadurecer melhor. Um homem cheio do Espírito Santo tomará posições mais maduras, será mais sério, mais coerente, mais ético. As Escrituras nos deixam bem claro que o Espírito Santo de Deus é a nossa defesa
a nossa proteção, a nossa guarda em Deus. Olha aqui, tem um texto aqui em Efésios. Efésios, capítulo de número 6. O verso de número 17. Efésios 6, 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do... que é o quê? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, aonde? E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quero que você se atente, o verso 17 diz, capacete da salvação. Aqui ele está falando de instrumentos de uma pessoa que está revestida de Cristo. Essa armadura é uma analogia à natureza que um cristão deve ter. O verso de número 17 está dizendo, tomando o capacete da salvação, ou seja, tendo uma consciência de salvação inviolável. O capacete, dentro de uma armadura, de um soldado, é uma forma de proteger a sua cabeça. Aqui, no caso, a consciência. Capacete da salvação é protegendo a consciência da salvação. Aí ele continua, e a espada do Espírito, que é o quê? Entenda bem, a palavra de Deus foi lida por muitos judeus, muitos fariseus, muitos escribas. De geração em geração em Israel, ela foi lida, mas não interpretada. E aqui, Paulo está dizendo que a palavra de Deus é uma espada do Espírito. O verso 16 fala do escudo da fé, que você pode se defender. O verso 16 está falando de uma arma de defesa, e o verso 17 está falando de uma arma de ataque. A espada do Espírito. Lembra do Senhor Jesus? Vamos pensar aqui como é que foi usada essa espada do Espírito. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 4, ele vai para o deserto para ser tentado. Só que no capítulo 3, o Espírito desceu sobre ele, quando ele sai das águas. E diz em Mateus capítulo de número 4, começa o versículo 1 assim, dizendo, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se você pegar isso em Lucas capítulo de número 4, ele ficou 40 dias sendo tentado. 40 dias, Satanás tentava ele, e você acha que ele respondia com o quê? Está amarrado? Imagina, está amarrado. Né? Está amarrado, Satanás. Assim, fazendo cruz. Com o que você acha? Em Mateus capítulo 4 vai dizer que ele respondia com as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Um homem cheio do Espírito Santo sabe usar as Escrituras para combater a tentação. Um homem vazio, cheio do Espírito Santo, pode até usar as Escrituras para justificar a tentação. Olha o inverso. Um homem ou uma pessoa vazia de Deus, porém religioso, quando ele cai em tentação, ele vai tentar falar assim, eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas ninguém é santo. Eu duvido que naquela igreja alguém não faça isso. Sempre é a autojustiça. Ou quando eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas as Escrituras não dizem assim. Lembra que eu ministrei esses dias aqui, que Satanás diz, não é bem assim que Jesus falou? É assim é o homem quando cai na sua tentação. Ah, mas não é bem assim. Porém, um homem cheio do Espírito Santo não usa ela como argumento para defender o seu próprio pecado. Usa ela como uma arma para atacar o tentador. Como que se ataca o tentador? Com a palavra. É você vivendo lembra de Mateus, o Senhor Jesus vai dizer assim, aquele que ouve as minhas palavras e põe por obra, eu assemelho àquele que edificou a casa sobre a rocha. Aí ele fala dos dramas da tentação. Veio a chuva, veio o vento, e ela não foi abalada. Por que as pessoas são abaladas? Pessoas vazias. Tem o texto bíblico, assim como o judeu tinha, que lia na sinagoga, mas não é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Esse texto nada mais é do que filosofia religiosa, útil para algum momento e inútil na maioria do tempo.
Ele aprova a pregação, ele gosta do que ouve, ele gosta das frases, ele vai pôr frase no status, vai pôr frase no Instagram, vai pôr frase no Twitter, ele vai pôr a frase, ele vai colocar em todo o que é canto, mas aquela frase não é uma atitude. Ele gostou do espetáculo da frase, ele gosta do impacto que a frase grifada manifesta, mas aquilo não é texto da sua vida, porque ele é um homem vazio. Mas o homem cheio, a cada parte do evangelho que é citada, cada doutrina de Cristo que é apresentado, é um enxerto para a alma dele, que nem diz em Tiago. Aquela frase não está em status, ela não está em Instagram, ela está guardada no coração para não pecar contra Deus. Aquela doutrina está fixada nele, porque o Espírito Santo resgata a verdade do texto e usa aquilo como arma de ataque ao tentador. Esse homem, esta mulher cheia do Espírito Santo de Deus, com o conhecimento das Escrituras, ele vence o pecado todas as vezes, ou em sua maioria das vezes. Ele é alguém que sabe muito bem combater a tentação ao seu redor. É um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. O que eu quero te dizer é: não viva uma vida vazia. Ore a Deus, diga: Deus, encha-me do teu Espírito. Encha-me. Vai aqui em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Diz assim: não instigais o quê? Não torne ausente, extinto o Espírito. Aprenda a dobrar os seus joelhos e dizer assim: Deus, eu preciso desse Espírito. Porque eu posso estar confiando em mim mesmo, porque eu estou fazendo uma matemática simples, eu só estou ouvindo e achando assim: isso aí eu vou fazer. E volta e meia me encontro tropeçando em coisas tão rasas. Clame a Deus, fala: Deus, encha-me do teu Espírito. Olha, por mais que o Espírito Santo foi desfigurado pelos movimentos carismáticos, pentecostais, foi até, ficou caricato o Espírito Santo dentro desses movimentos, é ridicularizado através de vídeos na internet, você já viu? Culto bagunçado, destruição do ambiente de reunião, tudo isso. Essa caricatura, você sabe que não é verdadeira, mas existe um Espírito que você precisa clamar por ele. Ele é a pessoa de Deus, o profundo de Deus a nós. Se só ler o texto bíblico, olhar para ele e ler ele, ou simplesmente fazer estudo sobre ele, resolvesse muito, nenhum estudioso se desviaria. É mais do que isso. Para pôr em prática, você precisa dizer: Espírito que guiaria o homem na verdade, eu preciso estar cheio de você. Irmãos, Elielto, eu jamais poderei servir a Deus se eu não for um homem cheio do Espírito de Deus. Eu vou tropeçar, eu vou abandonar um dia isso, porque intelectualidade, conhecimento do texto, filosofia, teologia, arqueologia bíblica, ciências bíblicas, nada disso tem potencial para me regenerar, medida a altura de varão perfeito que é Cristo. Só o Espírito que ressuscitou dos mortos a Cristo. Se Cristo precisou do Espírito ir lá visitar ele no sepulcro, quem dirá eu, pecador? Eu preciso que ele vá ao meu sepulcro. Ele vai ao homem apodrecido. Lembra de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos? É o Espírito que ressuscitou aquele exército seco. É o Espírito que nos ressuscita. Cristandade seca, atrofiada, destruída. Por quê? Porque acha que você tem que dobrar o teu joelho o quanto for mais rápido possível e pedir: Deus, encha-me do teu Espírito, aquebranta. O Espírito vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai te guiar na verdade, vai fazer você clamar como você nunca clamou, conforme Romanos capítulo de número 8. O Espírito de Deus vai te dar dons, competências e capacidades que você não tem, entendimento,
crescimento, de servir ao próximo, de guerrear a obra do reino, você servirá a Deus melhor. Pessoas começarão a servir as outras, você vai visitar pessoas, você vai orar por pessoas, você vai parar com essa vida medíocre, insignificante, de ir ao templo religioso e voltar, semana após semana, envolvido nos seus problemas e na sua vida. Isso é vida vazia. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é tomado, lembrando do paralelo, se uma pessoa tomada de espírito imundo perde o controle, alguém tomado do Espírito Santo de Deus não viverá a sua própria vida, em suas próprias misérias. Ele vai amar o próximo, servir ao próximo, servir a congregação, ele vai abundar em uma fonte de água viva, porque creu em Cristo, como diz as Escrituras. Seja cheio do Espírito. Eu não posso fazer isso por você. Quem me dera se eu tivesse aqui uma bomba de gasolina e que tivesse algum líquido que representasse a Cristo para o Espírito de Cristo, mas eu não tenho, isso não é impossível. Eu só posso dizer, saia daqui, invista com seus joelhos dobrados, porque é possível que você possa estar crendo em Deus, mas vazio dele. Não se glorie pelo fato de que você tem sido crente. Lamente, porque você precisa, assim como eu, se aperfeiçoar de glória em glória, de fé em fé, como que pelo Espírito. Homem, mulher, jovem, criança. As Escrituras dizem que nos últimos dias, ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é toda a carne? Não é só sobre o judeu. Os gentios vão receber, aquele povo que está congregado lá no Parque São João, eles vão receber o Espírito. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Sabe, vai acontecer alguma coisa na nossa natureza, que seremos transformados num potencial tão grande do que a insignificância que vivemos. Iremos causar mudanças no meio onde a gente vive. Se eu não for um pastor cheio do Espírito Santo para servir os irmãos, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir amar o meu próximo, servir ele em suas necessidades, porque eu não tenho poder para isso em mim mesmo. Isso é graça para poder fazer. Você também precisa. Então eu quero te ensinar. Clame pelo Espírito, fique de pé, vamos clamar.